Meus amigos e irmãos em Cristo, muito boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui nessa noite mais uma vez para compartilhar da palavra do Senhor e para que a gente possa meditar mais uma vez naquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Eu gostaria de estar lendo lá em 2 Pedro, capítulo 3, que diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, nas quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Bom, irmãos, então eu gostaria de estar refletindo com os irmãos nessa noite sobre o seguinte tema: preparados. Embora esse texto que nós lemos em 2 Pedro trate sobre a vinda do Senhor, eu não quero trazer aqui para vocês nenhuma reflexão escatológica, mas sim trazer a necessidade que nós temos de estarmos preparados para um dia nos encontrarmos com o Senhor. Então, preparados. Ainda que esse ano de 2020 esteja sendo um ano bastante atípico, com muitas coisas acontecendo e de maneira cada vez mais frequente, mais intensa, mesmo assim, nós não podemos afirmar quando o Senhor vai voltar. Nós não sabemos se o Senhor voltará na nossa geração ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas uma coisa nós podemos afirmar com toda certeza, é que um dia, e nós não sabemos quando, mas um dia nós vamos estar frente a frente com o Senhor. E para isso nós precisamos estar preparados. Bom, diante disso eu queria, resumidamente, falar sobre 3 atitudes que nós devemos possuir
para estarmos preparados para esse encontro. Meditando nesse texto de 2 Pedro 3, eu encontro aqui 3 atitudes, pelo menos 3, existem outras, mas pelo menos 3 atitudes que nós precisamos ter para estar preparados para esse encontro. A primeira atitude que nós precisamos ter é: precisamos viver de maneira agradável ao Senhor. Vamos ler o versículo 11 e 12, parte A. E diz assim esses versículos: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? É feito aqui uma pergunta: que tipo de pessoa é necessário que nós sejamos? E a resposta é: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vida. Então, a maneira de viver de modo agradável ao Senhor é de maneira santa e piedosa. A Bíblia ainda fala sobre vestimentas brancas, ou seja, o branco aqui simboliza pureza, santidade, uma vida pura, uma vida santa. Eu quero destacar pelo menos 2 versículos que falam sobre vestimentas brancas e fala também de linho fino. Encontra-se lá em Apocalipse 3:4, que diz assim, ó: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Apocalipse 19:8: foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Ainda em 2 Pedro 3,14, diz assim: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então a ordem aqui é para que nós possamos nos empenhar para ser encontrado por Deus, pelo Senhor, por Jesus Cristo, em paz, imaculados, ou seja, sem máculas, e inculpáveis, sem culpa. Diante disso, viver uma vida agradável ao Senhor significa principalmente viver uma vida longe do pecado. Precisamos viver uma vida longe do pecado. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a vencer o pecado dia após dia. É claro que nós, como seres humanos, nós cometemos falhas, erros, mas nós pedimos perdão ao Senhor, pedimos a ajuda do Espírito Santo para que a cada dia nós possamos viver em santidade, buscando a santificação, e a cada dia que nós nos achegamos mais a Ele, que a cada dia no qual nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, no nosso coração, nós vamos nos afastando do pecado com certeza. Como diz a palavra de 2 Pedro 3,14, diz: empenhem-se, ou seja, façam o possível, busquem com empenho para ser encontrado em paz, imaculados e inculpáveis, ou seja, se empenhar para fugir do pecado, para ser achado pelo Senhor, agradável, vivendo uma vida de maneira agradável ao Senhor, longe de tudo aquilo que o Senhor condena, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, fugindo do pecado. A segunda atitude que nós precisamos ter para estarmos preparados para esse encontro com o Senhor é: nosso relacionamento com o Senhor precisa ser um relacionamento de intimidade. Não pode ser qualquer tipo de relacionamento. Precisa ser um relacionamento de intimidade. O versículo 18, parte A, diz assim, ó: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja bem, ele diz aqui, note que o versículo fala em crescimento, e crescimento gera o quê? Intimidade. Relacionamento com Deus precisa ser sinônimo de intimidade. Em Jeremias 29:13, diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quando me procurarem de todo o coração. Ou seja,
com intensidade, com amplitude, de uma forma totalitária, de todo o coração. Se vocês vierem me procurar, vocês vão me achar, se vocês me procurarem de todo o coração. Não devemos ter um relacionamento com o Senhor de maneira superficial. O Senhor requer de cada um de nós um relacionamento completo e não um relacionamento parcial. Então, que nós possamos buscar a cada dia esse relacionamento de intimidade com o Senhor. Buscar crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dia após dia, buscando essa intimidade, essa comunhão com Ele, buscando a leitura da palavra, a oração, momentos de intimidade com Ele, e certamente nós vamos crescer dia após dia nessa graça e conhecimento e criando assim, gerando assim um relacionamento de mais profunda intimidade com o Senhor. A terceira atitude que nós precisamos ter para estar preparado para encontrarmos com o Senhor precisamos estar focado no alvo, fugindo da distração. Queria ler com vocês o versículo 15, 16 e 17, que diz assim: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Em suas cartas contém algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Precisamos, mais do que nunca, estar focado naquilo e em quem realmente importa. E quem realmente importa, irmãos? Quem realmente importa é Jesus Cristo. Ele é a nossa razão de viver. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Precisamos estar focados em Jesus. Precisamos ter Jesus como o nosso alvo. Precisamos manter o nosso foco em Jesus o tempo todo. Sabemos que enquanto nós estivermos aqui nesse plano terreno, teremos outras necessidades. Precisamos de muitas outras coisas para poder viver aqui nesse tempo. Precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos de várias coisas, temos várias necessidades e o Senhor entende cada uma delas. Mas o que nós precisamos entender, ter no nosso coração e na nossa mente é que essas coisas elas não podem de maneira nenhuma suplantar a busca primeiro pelo reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos manter o nosso foco em Deus, nos desviando de toda distração. Como diz aí o versículo, existem homens, e nós estamos vendo isso a cada dia, que distorcem a palavra, que mudam a palavra para fazer o quê? Para que eles tenham proveito para si, de alguma maneira eles tenham alguma vantagem, mas a Bíblia diz que eles fazem isso com as escrituras, eles distorcem, mas o final deles é a destruição, porque no final de tudo isso eles serão destruídos por causa disso mesmo. Mas ele também nos alerta para que a gente nos guarde, para que não sejamos levados pelos erros dessas pessoas que não têm princípios morais. Então nós precisamos estar atentos. Existem muitas coisas hoje acontecendo, muitas informações, muitas pessoas tentando conduzir o povo ao erro, tentando fazer com que essas pessoas sejam enganadas, porque eles têm um objetivo em tudo isso. Eles têm um objetivo de levar proveito, então eles distorcem a palavra, eles mudam o que a Escritura ensina, mas isso será a destruição deles. E nós precisamos focar a nossa visão naquilo que a palavra nos ensina,
focar a nossa visão em Jesus Cristo, ter Jesus como alvo, para que a gente também não venha a ser enganado por essas pessoas e assim a gente venha cair também, perder a firmeza, como o versículo nos alerta. Então que a gente possa a cada dia focar as nossas necessidades na busca primeira do reino de Deus. E com certeza Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Estamos vivendo tempos difíceis em todos os aspectos, sejam econômicos, sejam espirituais, mas nós precisamos a cada dia exercitar a nossa fé, confiando de que Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que aos nossos olhos tudo pareça fora do controle, tudo pareça instável, tudo pareça difícil, nós temos a certeza absoluta que tudo está debaixo da autoridade do Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas e nós precisamos cada dia mais confiar de que o Senhor irá suprir todas as nossas necessidades. Precisamos mais do que nunca, irmãos, focar naquilo que é atemporal e não naquilo que é temporal, naquilo que é provisório. A nossa passagem aqui pela terra e todas essas coisas que aqui vivenciamos são temporais. Elas terão um fim, mas aquilo que nós almejamos, aquilo que nós buscamos, que é a vida eterna, que é a nossa presença junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso é atemporal, isso é a vida eterna, aquilo que nós almejamos e agradecemos ao Senhor por todo o sacrifício ali na cruz, pela salvação que foi possível a cada um de nós, pelo sacrifício que Ele fez por cada um de nós. Então, irmãos, que essa palavra possa encontrar lugar no seu coração, na sua mente, e que aquilo que eu não pude alcançar de alguma maneira, o Espírito Santo continue falando ao seu coração, e que nós a cada dia possamos buscar viver uma vida agradável ao Senhor, uma vida de intimidade, buscando sempre primeiro o reino de Deus, a sua justiça, buscando ao Senhor como princípio de todas as coisas, na certeza que Ele há de suprir sempre as nossas necessidades em todo o tempo. Que Deus abençoe a sua vida, da sua família, em nome de Jesus. Amém.